Você tem um tempo para Deus? Então abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, tem como título Eu, um corrupto? A Bíblia nos informa que o reino da Babilônia foi um instrumento de punição de Deus para o seu povo. Fique imaginando a dor de um pai que irremediavelmente precisa punir os seus filhos. O pecado, a idolatria e a corrupção do povo o tornaram absolutamente culpáveis e merecedores do castigo. A palavra de Deus nos diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 36 e verso 16, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Os babilônicos conquistaram a cidade de Jerusalém mediante a 3 fatídicas investidas registradas nos livros de 2 Reis, Crônicas e Jeremias. Diz a Bíblia que o Senhor entregou nas suas mãos o rei de Judá e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E o rei da Babilônia os levou para a casa do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O rei caldeu Nabucodonosor disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Alguns jovens foram selecionados, e dentre eles 4 figuras notáveis: Ananias, posteriormente chamado de Sadraque, Misaías, posteriormente chamado de Mesaque, Azarias, posteriormente chamado de Abednego, e Daniel, homem de espírito excelente, homem íntegro e fiel a Deus. Além disso, o Império Babilônico também levantou tranqueiras ao redor dos muros da cidade, e durante 18 meses o povo de Israel ficou preso dentro dos próprios muros, até o ponto em que acabaram todos os recursos. Um mês depois, queimaram a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiaram todas as casas dos grandes e derribaram todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia e o resto da multidão foram levados presos, mas dos mais pobres da terra ficaram alguns para serem vinhateiros e lavradores. Porém o povo de Babilônia se exaltou, achando que a glória da conquista do povo de Jerusalém era sua e não de Deus. O reino babilônio, então, foi deposto por um outro reino, o Medo-Persa. Daniel capítulo 5 explica como se deu esta vergonhosa derrota do povo babilônico. O rei Dário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Este rei designou 120 presidentes que estivessem supervisionando todo o reino, e acima deles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Os 120 presidentes e os 3 príncipes deveriam prestar contas de tudo o que acontecia no reino, de maneira que o rei não sofresse dano ou fosse lesado em alguma coisa. O problema, porém, era que os 120 presidentes eram corruptos e os 2 príncipes também o eram. Somente Daniel era íntegro e honesto. Os corruptos tentaram achar algo no qual pudessem incriminar Daniel, porém não puderam achar coisa alguma. Daniel era ficha limpa. O filósofo Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Com isso, ele quis dizer que o homem possui uma natureza boa, porém a sociedade o corrompe. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, acreditava que o homem era produto do meio. A sua postura, o seu comportamento são desenvolvidos de acordo com o ambiente no qual se encontram. Essas 2 teses, por mais ilustres que sejam os seus defensores, não podem ser verdade, porque temos conhecimento de grandes homens e mulheres que fizeram a diferença mesmo no meio de sociedades corrompidas, como por exemplo Nelson Mandela,
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo e o próprio Daniel, objeto da nossa análise de hoje. O filósofo inglês Thomas Hobbes dizia que o homem era naturalmente tendencioso ao mal, a sua natureza era má. Essa tese pode ser considerada verdade, pois ela tem respaldo bíblico. O livro de Salmos, número 14, versículo 2 diz: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Porém, embora naturalmente inclinado para o mal, o homem pode buscar a integridade, a honestidade. Mesmo diante de um sistema corrupto, o homem pode manter-se íntegro, a exemplo de Daniel. Daniel manteve-se íntegro a despeito do ambiente onde se encontrava. Daniel não vendeu a sua consciência, ele não negociou os seus valores, ele não se corrompeu. É digno de nota que a corrupção não começa na política. O cenário político, porém, propicia um bom ambiente para que a corrupção se alastre. Afinal de contas, somos corruptos? Reclamamos dos políticos de Brasília, nos inconformamos com as posturas dos líderes que deveriam nos defender e lutar pelos nossos direitos. Todavia, em menor escala, muitas das vezes somos corruptos no cotidiano. Somos corruptos quando furtamos energia através dos gatos na luz. Somos corruptos quando sonegamos impostos. Somos corruptos quando colaboramos com a pirataria. Somos corruptos quando pagamos o famoso cafezinho para sermos liberados pelas autoridades policiais. Somos corruptos quando compramos mercadorias de origem duvidosa por preços absurdamente baixos. Somos corruptos quando furamos filas. Somos corruptos quando ignoramos a preferência dos idosos. Somos corruptos quando estacionamos o nosso carro nas vagas destinadas aos deficientes. Talvez muitos de nós nunca desviamos milhões por falta de oportunidade. Que Deus nos ajude a rever algumas de nossas ações e que possamos pensar muito bem antes de incriminar as pessoas pelos seus atos, pois quem sabe nós mesmos não estamos sendo corruptos no nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias. Que nós venhamos meditar a cada dia mais na palavra do Senhor e tomar como exemplo a vida de Daniel, um homem que não se corrompeu, um homem que manteve-se íntegro, honesto e temente a Deus, independente do ambiente em que se encontrava. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Amém.